Olá pessoal, estamos aqui no episódio de hoje, eu com minha amiga Ana, a Blade Runner. Eu com meu amigo Renato, o Thanos. Intermediados pelo nosso amigo Charles. O Doutor Estranho. Só que hoje eu tô sem a Pedra do Infinito aqui, que infelizmente foi usada, né? Em dias de Vingadores E Fúria. Estamos bem preparados para o episódio de hoje. O episódio de hoje nós vamos falar de inteligência colaborativa. Vamos colaborar bastante, ser inteligentes? O que é isso, Renato? Pelo amor de Deus, explica pra gente, vai. Bom, a ideia da inteligência colaborativa é a gente pensar que neste mundo nosso, meio humano, meio máquinas, a nossa inteligência vai poder colaborar com a inteligência artificial, que é o caminho sem volta. As máquinas estão querendo dominar o mundo e antes que elas dominem, vamos nós humanos propor que nós possamos colaborar juntos. O que vocês acham? É possível a gente viver com as máquinas em harmonia e paz? Eu até quero começar com uma pergunta já. Na verdade, você disse que as máquinas querem dominar o mundo. Elas têm vontade? Essa é a primeira pergunta, né? Elas têm consciência, sabe? Não, máquina ainda não tem consciência, não. Eu acho que essa questão de máquina dominar o mundo e inteligência colaborativa talvez valha um resgate. Inteligência colaborativa é um conceito que, no fundo, começou nos anos 80, quando ninguém falava muito sobre a possibilidade de humanos estarem compartilhando com entidades artificiais. É um conceito que rege uma maneira de se trabalhar em equipe, onde núcleos diferentes, que na época eram compostos por pessoas, né, eram autônomos e empoderados. Então, se a gente falar que a máquina ela é um elemento autônomo dentro de um composto de uma equipe, acho que talvez vale assim a gente encarar uma questão de inteligência colaborativa ou inteligência expandida. Então, o que você está falando é o conceito de inteligência colaborativa nasceu só considerando as inteligências dos humanos. Exatamente. Né? E depois ele se apropriou, ou a tecnologia trouxe essa outra variável para dentro do jogo, que é um outro tipo de inteligência, que é a inteligência artificial. Mas o conceito em si ele é válido, né? Tanto para humanos com humanos, quanto humanos com inteligências artificiais combinadas aí. O que eu vejo é que a gente está tentando, no fundo, né? Eu vi até pelas minhas experiências lá no Vale do Silício, é que a gente tenta replicar o nosso comportamento, o nosso cérebro nas máquinas. Então, e tentar fazer com que elas façam melhor aquilo que a gente não quer fazer. Então, toda a parte de cálculo, algumas coisas até meio chatas, muitas vezes, que a máquina vai acabar fazendo melhor que a gente, né? Eu vejo pelo livro do Kurzweil lá, o How to Create a Mind, que ele escreveu há pouco tempo atrás, foi o último livro que ele lançou, exatamente explica como criar a mente, como replicar através da tecnologia essa mente nossa humana, né? Existe uma questão de como dos perceptrons, uma coisa complexa ali sobre essa teoria toda que ele criou, né? É interessante até falar quem é o Ray, né? Para quem não está familiarizado, fala um pouquinho mais do grande futurista, para quem não conhece, saber um pouquinho quem é esse exponencial rapaz. Bom, ele é o fundador da Singularity University dos Estados Unidos, é um dos 16, se não me engano, maiores gênios dos Estados Unidos da história, né? Ele começou estudando inteligência artificial, se não me engano, no laboratório da MIT na década de 70, meio da década de 70. Escreveu vários livros a respeito, The Singularity is Near, e tantos outros que são referências aí no mercado. E hoje também ele trabalha no Google, de certa forma, como consultor, algo do gênero. Ele é pesquisador-chefe. Pesquisador-chefe, melhor ainda. E eu vejo que é um dos expoentes aí, né, desse mercado. Sim. Uma pessoa que deve ser ouvida, né, de certa forma. Quando a gente está falando de inteligência colaborativa envolvendo a inteligência artificial, é interessante justamente falar o conceito dele de singularidade. Uhum. Né, que segundo ele, entre 2038 e 2040, a inteligência artificial
vai ultrapassar a inteligência humana, ou vão viver aquele sincronismo. Se não me engano, o que ele disse também é isso, e que é quando a máquina vai ser capaz de reproduzir um pensamento humano. Eu tenho algumas percepções diferentes em cima dessa conversa. Eu acho que a gente precisa fazer um back to basics aqui, né? Eu acho que a inteligência artificial provavelmente é a melhor coisa que aconteceu ao ser humano na história, em matéria de possibilidades. Tá? Então, isso é uma coisa que nem se discute. Por outro lado, e voltando à questão da inteligência colaborativa, é importante frisar que na mesma época que surgiu o conceito da inteligência colaborativa, surgiu o conceito da inteligência emocional. E é uma coisa que eu acho que vale a pena ser posta na mesa. Tem um cara que se chama Thomas Malone, que escreveu recentemente um livro que saiu esse ano, chama-se Superminds. Então, como criar uma supermente coletiva. E ali o que ele coloca é que uma coisa que é muito interessante é que a inteligência artificial, colaborando com o humano, ela pode assumir qualquer papel que lhe seja destinado. Então, ela pode ser seu chefe, ela pode ser seu companheiro de trabalho, ela pode ser seu funcionário, ela pode ser um prestador de serviço seu. Mas lembrando que a inteligência artificial ela é monoblocada. O que significa isso? Ela só fala a respeito de um módulo, justamente o módulo da inteligência. E seres humanos são multifacetados, são complexos, organizações são seres vivos, e a inteligência ela é um composto dentro de um ser vivo. Claro que pode te dar uma capacidade de avanço ou de diferenciação em relação ao resto muito grande, mas ela é um composto. Então, assim, inteligência artificial é inteligência, ainda ela é a respeito sobre só a inteligência. A parte cognitiva, como se estivesse dizendo. Exatamente. É que está super valorizada. Exatamente. Está super valorizada hoje essa inteligência cognitiva, né? Capacidade de decidir, de pensar, de raciocinar, de usar muitas variáveis e criar uma resposta, uma equação do problema. Construção de padrões. Construção de padrões, exatamente. Algoritmo. Talvez por pensante. isso, talvez por isso que o nosso cast se chama Algo Pensante. A gente quer que o algoritmo seja muito mais evoluído do que efetivamente ele está. Eu acho que a gente está numa busca frenética por aí, essa expansão das nossas capacidades cognitivas e, no fundo, a gente não entende ainda algo que é a coisa mais complexa do nosso universo conhecido, que é o nosso cérebro. A nossa mente, podemos dizer assim, né? Mente e cérebro, às vezes, mente é toda a parte de consciência, pensamento, como é que isso acontece, né? É invisível, não tangível. Sim. E o cérebro, vamos dizer assim, é que é o órgão. Que, em teoria, ainda não se sabe direito, talvez alguns cientistas já estão estudando, alguns já têm pesquisa a respeito, que é onde habita a nossa consciência. Você sabe aí. Tudo bem. Você sabe que eu escutei um negócio interessante, eu li ontem uma reportagem, depois vai aparecer aqui nos créditos o link, a gente vai procurar colocar. Um grupo de cientistas norte-americanos desenvolveu uma maneira de que uma rede neural, através de machine learning, de deep learning, crescesse e se tornasse mais inteligente. E o que eles perceberam? Que essa rede neural, à medida que ela ia crescendo e se expandindo, ela mesma ia podando o excesso de conexões que eram necessárias para fazê-la funcionar. Então, na verdade, ela seria como um bonsai, ela assim, um potencial infinito, e ela mesma se acoplou e se podou para ser pequena e útil dentro daquele contexto. Na hora que você transplantou isso para outra rede neural, essa segunda rede neural que recebeu o enxerto de inteligência vindo dessa primeira, se tornou muito capaz de aprender muito mais rápido. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente fala muito de inteligência. Nem os próprios caras que desenvolvem a inteligência artificial sabem efetivamente como é que esse negócio funciona. Eles não sabem como é que isso aconteceu e o que levou essa inteligência a atuar desse jeito, essa rede neural desse jeito. Então, acho que a gente tem que se preocupar, talvez, sim, claro, tentar entender como é que a gente vai colaborar, ou como é que a gente já pode colaborar com a inteligência artificial, mas é outra coisa aí. O que eu acho interessante, porque a gente pega um pouco o lado humano, né? A gente conhece bem ser humano, todo mundo aqui, né, trabalha aí com seres humanos. O que acontece com o ser humano? Ele tem uma questão de sobrevivência, certo? Ele entra em estresse, e ele sabe que vai morrer, todo mundo aqui vai. Por enquanto não achamos a cura para a morte, né? Estão tentando, mas não... Enfim, e isso faz com que as nossas relações elas tenham um
um embasamento nesse sentido. A gente tem medo, a gente muitas vezes quer preservar o nosso ego, né, nossa existência. Tem uma série de coisas relacionadas a isso que eu não vou ficar falando aqui agora, porque dá para escrever tem vários livros escritos, né, a respeito do tema. Mas a máquina, a pessoa tem muito medo da máquina. Será que ela vai se comportar do mesmo jeito? Será que ela vai entrar em... Né, porque esse é o ponto. Vai entrar no modo de sobrevivência, de querer falar assim, não, eu vou atacar ou eu vou me defender. Mas será que ela vai ter esse senso de eu que a gente tem? A questão é que o que eu vejo do que a gente conversou até agora, até a Ana colocou bem essa questão dos mistérios da inteligência, de conceito. A gente não domina nem a nossa inteligência, quiçá a das máquinas, né? Eu acho que o que a gente tem que talvez levar para uma extensão de raciocínio aqui dessa conversa dentro do conceito de inteligência colaborativa, nós como humanos não temos que nos dispor a colaborar com a inteligência artificial, conviver com ela, aceitar, independente do medo que a gente tenha? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que mesmo que a gente não queira fazer isso, nós vamos ser irremediavelmente arrastados para esse cenário, esperneando e sendo puxados pelos cabelos. Então assim, você pode escolher a maneira que você vai querer lidar com isso, com menos sofrimento, com mais sofrimento. Colaboração pelo amor ou pela dor? Então assim, pra gente, até para terminar esse episódio, que eu acho que foi um assunto bastante rico, qual a pergunta que a gente pode deixar para quem está vendo, para quem está assistindo, e até para a gente também, né? Que faz com que a gente possa trazer um pouco dessa sabedoria de como a gente vai lidar com isso no futuro. Qual é a pergunta? Né? Então, eu gosto muito dessas frases que a gente ouve a vida inteira, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, e a Ana deixou esse conceito do amor ou pela dor. Será que, trazendo esse conceito lá de trás, não caberia a nós ir pelo amor, não pela dor? Né? O que será que as pessoas acham disso? O que você está querendo dizer é como a gente pode aceitar e trabalhar dentro desse novo universo, desse novo mundo que se pinta com a inteligência artificial. Sim, acho que se a gente estiver mais aberto, a gente mais receptivo, a gente talvez consiga colaborar melhor e conseguir melhores resultados dentro desse conceito de colaboração homem-máquina. E viva a diversidade. E qual a pergunta que a gente deixa no final? A gente vive num mundo hoje onde um dos valores mais prezados é a diversidade. Sim. E se a gente entendesse a inteligência artificial como um fator a mais de diversidade a ser celebrado e não temido nesse mundo? Adorei. Boa. Adorei. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Sim.